Uma das características de um psicopata ou um sociopata é que ele ou ela é uma pessoa incapaz de sentir culpa, tanto culpa quanto empatia pelo sofrimento de outro. A pessoa não sente culpa alguma por ter feito alguma coisa errada, uma maldade a alguém, cometido algum erro de qualquer natureza. Isso é considerado uma doença, um transtorno, uma desordem mental, porque o ser humano naturalmente é programado para sentir culpa quando ele erra, quando ele peca, quando ele desvia de um padrão que está dentro dele. Não precisa nem ser um padrão da sociedade. Por exemplo, em todas as culturas do mundo, todas as nações do mundo, roubar é errado. Não existe um código penal, uma constituição de qualquer país que legalize o roubo, que diga, ó, roubar é legal. Não. O roubo é errado em todas as culturas. Como a traição é errada, como a mentira é errada. De onde vem isso? Isso vem de dentro de um compasso natural, uma bússola natural, que está dentro de cada ser humano, que é um pouquinho da natureza de Deus dentro de nós. Nós viemos como uma rocha que é cortada de uma pedreira, uma rocha pequena, ela tem as mesmas características da montanha de rochas de onde ela foi cortada. Nós também fomos cortados, fomos tirados da natureza divina. Deus soprou o seu espírito em nós. Então, o senso de certo e errado está dentro de cada um de nós. E é por isso que a culpa é uma coisa. Preste atenção. A culpa não é uma ideia. A culpa não é um sentimento apenas, um pensamento apenas. A culpa é uma coisa. É algo que existe, é físico e existe dentro de você, da sua consciência, do seu ser, quando você transgride alguma lei, algum princípio moral que você sabe que é errado. Então, por exemplo, quando a pessoa mente, quando ela comete o erro da mentira, ela mente para a mãe, para o pai, marido, esposa, patrão, seja quem for. Ela mente. O que acontece? Imediatamente ela se sente culpada. Ela sente uma culpa. Eu sei que, ao longo da vida, por exemplo, eu falei no início que o psicopata e o sociopata não têm culpa. Aliás, não sente empatia ou culpa por nada. O sociopata é aquela pessoa que, ao longo da vida, ele foi, por muitos traumas, por muitas experiências da vida, injustiças e tantas coisas que ele ou ela passou, que ele vai perdendo a sensibilidade, ele vai perdendo a empatia pelas pessoas. Então é normal que uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, ela perca um pouquinho a sensibilidade, e ela passe até a justificar o que ela faz. Como, por exemplo, tem gente que diz assim, não é certo, você viu aí aquele assalto que fizeram aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba, quando uma gangue, não é, aterrorizou a cidade toda para assaltar bancos. Então, normalmente, o assaltante de banco, ele não é um pé de chinelo, ele não é um ladrãozinho pé de chinelo. Ele é uma pessoa cabeça, uma pessoa que pensa. Para armar uma operação daquela, tem que pensar, tem que ter inteligência. E como é que ele justifica, sendo tão inteligente, capaz, como é que ele justifica assaltar um banco? Ele diz assim, não, o banco tem dinheiro. Ele não pensa que o dinheiro é dos outros também, né? Ele não pensa que vai estar tirando não só do banco, mas o dinheiro do banco é das pessoas também. Então,
Na cabeça dele, ele justifica a sua ação dizendo: eu estou roubando, mas eu estou roubando do banco. Eu não estou roubando o trabalhador ali que depende de um salário mínimo. Então, muitos começam a justificar os seus atos e pecados para tentar lidar com a culpa. Você vê que a pessoa tem que arrumar uma desculpa. Só o fato de ela ter de encontrar uma justificativa para os seus atos já mostra que a culpa está dentro dela, porque ela tem que fazer alguma coisa com aquilo. Como é algo que a pessoa carrega, ela tem que fazer algo com isso. A culpa é uma coisa, a culpa é um peso, a culpa é como um exemplo que eu dei, você carregar um vaso, alguém te dá um vaso para carregar e diz para você, você tem que carregar esse vaso 24 horas por dia. Você, se for dormir, você tem que dormir com esse vaso atrelado ao seu corpo. Se você vai tomar banho, você tem que estar segurando o vaso. Para comer, você tem que estar com o vaso no colo. Pegar o ônibus para andar, para subir escada, para trabalhar. Onde você for, você não pode se separar desse vaso. Carregue esse vaso para onde você for. Se você tentar colocar o vaso por um minuto em uma prateleira, em uma mesa para você descansar as mãos, alguém vai logo vir, pega o vaso é seu, tem que ficar na tua mão. Imagine isso. Imagine você ter de carregar alguma coisa 24 horas por dia, sem descanso, sem trégua. Isso é a culpa. É assim que muita gente vive, carregando dentro de si uma culpa. E essa culpa se transforma em quê? Essa culpa se transforma em raiva, a pessoa fica com raiva, ela começa a ter atitudes inversas, ela está com raiva dela mesma, né? Ela sabe que ela errou, então, para tentar esquecer a culpa, ela maltrata outras pessoas. Ela aponta o dedo para as falhas das outras pessoas, então ela se torna acusatória, crítica, ela fica mostrando os erros dos outros para ver se tenta tirar os holofotes de sobre ela. Ela não quer que ninguém fique olhando para ela, então ela fica uma pessoa amarga, crítica, murmuradora, tudo isso por causa da culpa que está dentro dela. A culpa vai gerando inúmeros sentimentos nocivos para a vida dela. Por isso que a palavra de Deus diz assim: deixemos todo o peso, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em Hebreus 12:1 nós lemos isso. Ou seja, Deus nos aconselha a nos livrar do peso, do embaraço, que é o pecado. Mas como nos livrar disso? Como nos livrar dessa culpa que a gente carrega? Só há uma forma. Não existe duas, não existem três. Só há uma forma de se livrar disso. É quando você se arrepende do que você cometeu, quando você confessa a quem de direito e pede perdão. E abandona aquele ato. Então, o que acontece naquele momento? No momento do arrependimento, da confissão e do perdão que o Senhor Jesus dá, ele toma aquele vaso, ele toma aquele peso que você vinha carregando, ele toma em mãos e diz para você: dá-me isso aqui. Deixa eu segurar isso para você, deixa eu resolver isso para você. Então ele tira aquele peso de você e você então, finalmente, como alguém que vinha carregando um peso enorme, e chega alguém e lhe ajuda e diz: deixa eu te ajudar, e você diz assim: ai, obrigado, que alívio. Assim, você recebe o alívio quando o perdão de Deus vem sobre a sua vida. É a única forma. Por isso está escrito: a nós pertence o corar de vergonha, mas a ti o perdão e a misericórdia. Quer dizer, para você alcançar o perdão e a misericórdia, você tem que corar de vergonha. O que é corar de vergonha? Quem já não se corou de vergonha? Quem já não ficou vermelho de vergonha? É o que acontece quando a gente tem de confessar o pecado. Chegar para alguém e falar assim: olha, eu errei. Olha, me desculpa, mas eu menti, eu traí, eu roubei, eu guardei mágoa, eu falei mal, eu xinguei. Enfim,
Quando você chega para alguém e confessa o seu pecado, você cora de vergonha. Mas o corar de vergonha dura alguns segundos, talvez minutos, no máximo. Depois passa. Passa porque você tirou aquilo de dentro de você. Você esvaziou o seu coração. Então, agora você pode respirar aliviado, perdoado e recebedor da misericórdia, do perdão de Deus. Então, se você está carregando aí essa culpa dentro de você, saiba que você não vai conseguir se livrar disso e cada dia que passar, isso vai ficar mais pesado e a sua consciência vai ficar cauterizada no processo de você encontrar cada dia uma razão, uma justificativa para essa culpa. Se você quer se livrar, confesse, enfrente o corar de vergonha, mas saiba que logo após o corar de vergonha vem o perdão e a misericórdia de Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!